Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 2 de dezembro. Veja agora comigo os destaques de hoje. Derrubando portas e sem chance para fugas. Veja como foi a operação da polícia que prendeu parte de uma quadrilha de roubo de carros. Finalmente, no banco dos réus, saiba os detalhes do julgamento do homem acusado de raptar, estuprar e assassinar a menina Nayara Soares Gomes em Caxias do Sul. Barricadas na beira da praia, toque de recolher na serra. Como o interior está colocando em prática o plano para conter o avanço da pandemia. E no esporte, noite de duelo no Beira-Rio. O Inter tenta voltar a vencer diante de um dos maiores campeões da América. É o Colorado contra o Boca Juniors. E ainda, os gols da noite de terça aqui na Casa da Libertadores. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E atenção, 11h37, olha só essa imagem. A polícia botou no xadrez uma quadrilha que movimentou 2 milhões de reais em apenas 3 dias. Repito, 2 milhões de reais em 3 dias. Lucas Abate, bom dia. Um negócio de alto rendimento que envolvia até empresas de fachada. Lucas. Bom dia, André. Mais um duro golpe no braço financeiro de quadrilhas do tráfico de drogas. Essas imagens que a gente tem dos dinheiros, das notas de 100, são só uma parte do que a quadrilha movimentava. Aí tem cerca de 30 mil reais. Só que o esquema, André, é muito maior. E só na operação de hoje, a polícia conseguiu apreender, bloquear mais de 9 milhões de reais em bens, casas e também carros de luxo, e teve até mesmo presos nessa operação. Um deles, André, e aí como a gente sempre fala, comandando tudo de dentro do sistema prisional. Mas daqui a pouco a gente vai conversar com o delegado Mário Souza, que vai dar todos os detalhes dessa operação, que deu mais um duro golpe numa facção do Vale dos Sinos. Verdade, até daqui a pouco. Obrigado, Lucas. 11h38. E olha só, em seguida, a gente vai mostrar uma outra operação. A gente vai mostrar como funcionava um esquema de falsificação de placas do Mercosul. Acredita numa coisa dessas? Falsificação das placas de Mercosul. Nós, inclusive, conseguimos um áudio da polícia, conseguimos um áudio, e que também a polícia tem, e que revelam o deboche e a facilidade das negociações entre criminosos e os clientes. Escutem. Não ficou bonita essa placa. Ficou feia ali, ó. O L aparenta borrado, o 9 aparenta borrado, o P aparenta borrado. Dá uma ajeitada aí pra nós. O que dá pra fazer pra ti? Eu fazer assim, ó. Os 3, o lacre, os 3 lacre, arame pras 3 motos, pras 3 latas. Posso fazer 100 pila. Tu sabe que é caro. Pois é, né? Não passava pelo controle de qualidade, pelo visto. Tá tudo borrado aí, segundo, né, o controle de qualidade feito pelos clientes. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes e informações. Nós vamos a um rápido intervalo, muito rápido. E em seguida, nós estamos cheios de notícias para vocês. Até já. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora 11 horas e 43 minutos. Olha só, parece mentira, mas falta menos de um mês para terminar o ano. Mas sabe o que ainda dá tempo de você fazer até lá? Cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. E a IBCM está pronta para auxiliar você nisto. O plano de saúde da IBCM, além de ter diversas especialidades médicas, cobre terapias, fisioterapia e tratamentos odontológicos. São 92 anos, eu repito, 92 anos cuidando da saúde das famílias gaúchas com todo o cuidado e carinho que merecem. O valor mensal é de apenas R$ 176,92 por pessoa. E o melhor de tudo, não tem a chamada coparticipação. E mais, o valor não muda de acordo com a idade. Com a IBCM, você tem saúde e tranquilidade para viver melhor. Por isso, meu amigo servidor público, municipal e estadual, fale com a IBCM e comece o próximo ano cuidando mais do que realmente importa, que é a sua saúde. Ligue para 0800 647 5511 ou chama aqui pelo WhatsApp que está aparecendo aqui na tela e conheça mais o que a IBCM tem para oferecer a você. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público. E atenção, olha só para a imagem.
foi derrubando portas e também, olha, muito armados. Que policiais acordaram criminosos hoje. É uma operação da Polícia Civil que terminou com um esquema de roubo e revenda de carros. O colega Lucas Abate nos traz os detalhes, não é mesmo, Lucas? Isso, André. E agora 3 desses criminosos já estão atrás das grades. Uma quadrilha especializada em roubar e também adulterar veículos. Esses criminosos atuavam principalmente em Porto Alegre, Viamão e também em Cidreira, no litoral norte. Frequentavam esse eixo que a gente chama, né, o eixo da RS 040. E até por isso, essa operação que foi coordenada pela Delegacia de Roubo de Veículos do DEIC teve apoio também da Brigada Militar, do Comando Rodoviário da Brigada Militar. Esses criminosos, como sempre, agiam naqueles momentos de distração das vítimas, aquele momento que a pessoa estava entrando em casa, de repente parou na sinaleira, deu uma olhadinha no celular. Esses criminosos agiam em dupla, cercavam o carro, roubavam o veículo com ameaça, com o uso de arma de fogo. E a partir daí, André, esse esquema não terminava por aí, não terminava no roubo. Eles levavam para uma segunda fase, onde eles clonavam as placas e adulteravam o chassi, as marcas nos vidros e também o motor desse veículo. Tudo isso para revender esse... Eu acho que o sinal do Lucas caiu, é isso? Caiu o sinal do Lucas? Deixa eu chamar aqui o Glauco Paza para me ajudar, Glauco, porque olha só, os criminosos foram acordados de manhã cedo com o chamado ariete. Ariete é aquele equipamento ali, muito antigo, usado na Idade Média ainda para derrubar castelos, portas de castelos. E aí aparece o policial, né, fazendo aquela movimentação na porta de entrada para invadir a casa. E nessas imagens que nós temos, inclusive mostrando uns criminosos acordando, né, literalmente achando que estavam vivendo o pesadelo. Aí o momento, ó. Escuta aí. Meu Deus. Olha o susto. Aí daqui a pouco vai aparecer uma imagem que é exclusiva nossa, inclusive do nosso colega Calovi, e aparece aí o criminoso acordando ainda, espiando ali pela janela. Olha ali, ó, essa imagem exclusiva, tipo assim, ué, o que está acontecendo? É pesadelo? Não, realidade, a polícia chegando na casa dele, invadindo, entrando, e vejam o modus operandi desses criminosos, né, a maneira deles agirem, que é aquilo que a gente vê pela rua, né, Glauco? Aquelas pessoas, em momento de distração, vem ali a dupla e ataca os veículos. É verdade, a forma de agir sempre muito parecida. E a polícia chegou hoje pela manhã dizendo assim, ó, olha quem veio pro café, olha só quem veio, surpresa. Agora, falando sério, e muito sério, né? A população, ela tá traumatizada com a questão do roubo de carros, que muitas vezes envolve violência. Não é a questão só de assaltar, me dá o carro e vai embora. Não, muitas vezes as vítimas sofrem violência, assim, sem falar no trauma, né? E aqui em Porto Alegre e na região metropolitana, a gente sabe que existem quadrilhas que agem especificamente e a polícia tem que agir. E até em horários, né? E até em horários específicos, de manhã cedo. Tem bairros assim, ó, a gente sabe muito bem, Petrópolis, ali perto ali da Auxiliadora, Montserrat, a gente viu esses dias também no Moinhos de Vento, né? Aquele exemplo do ladrão com a arma batendo na janela do carro e disse, olha, sai, sai, sai. Então, isso tudo tem receptação, faz parte de uma grande engrenagem, né, André? E depois nós vamos mostrar também uma operação que aconteceu na manhã de hoje envolvendo a falsificação de placas, né? Aquelas placas novas do Mercosul, que ainda muita gente pergunta para que elas servem, porque elas servem para aumentar o preço, para a gente ter que pagar mais, né? Essa falsificação de placas, em seguida a gente vai mostrar uma operação que teve e não passou pelo controle de qualidade dos criminosos. Não passou pelo controle de qualidade, porque o L está borrado, a letra tal está borrada, quer dizer. A gente voltou agora ao contato com o Lucas Abate. Lucas, essa operação dessas, a gente vê muito por aqui, mesmo o Glauco falava, a gente tem mostrado repetidas vezes esse tipo de ação dos criminosos, andando em dupla e aproveitando aquele momento de distração das vítimas. E o que preocupa muito a polícia nesses casos, André, é que todo roubo, principalmente roubo à mão armada, é um latrocínio em potencial. Muitas vezes, qualquer reação, qualquer movimento brusco da vítima pode resultar em um latrocínio. E essa quadrilha, ela tinha uma característica que ela fazia a vítima dos dois lados, digamos assim. Eles roubavam o carro de uma vítima, adulteravam esse veículo e vendiam para outras pessoas como se fossem originais no estado de Santa Catarina. Então eles aplicavam também uma espécie de golpes, porque muitas vezes a pessoa chegava lá, verificava que a placa batia com o documento, batia com o chassi, mas chegava no Detran para fazer o registro do carro
e descobria que, na verdade, tinha comprado um carro adulterado, um carro clonado. Então, eles agiam das duas formas, roubando as vítimas e também aplicando golpes no momento da venda. 11 horas e 49 minutos. Para quem está chegando agora, 11h50, faltando 10 para o meio-dia. Estamos falando de uma operação que aconteceu na manhã de hoje. Repete para a gente onde aconteceu, quantos presos. Aí o momento que eles entraram em uma das residências dos criminosos, acordaram os criminosos que perceberam que, opa, estão invadindo a nossa casa. Sim, a polícia invadindo para terminar com esse número absurdo de crimes envolvendo roubo de veículos que, olha, é e continua sendo assustador. Foram 3 presos, André. 3 presos nessa operação. Os criminosos que agiam principalmente em Porto Alegre, Viamão e também Cidreira. Primeiro roubavam, depois adulteravam os veículos e vendiam no estado vizinho, Santa Catarina. Agora, André... Isto, repetindo, aconteceu em qual cidade, Lucas? Em Porto Alegre foram cumpridas essas prisões. 3 prisões, 3 presos em Porto Alegre. Uma delas que o nosso colega Diego Calovi acompanhou também pela manhã. E a gente tem essa imagem, né, da polícia chegando, acordando esses criminosos, arrombando a porta e prendendo um desses criminosos. Claro, como toda operação que se tem, cumprem os mandados de prisão e também os mandados de busca e apreensão, que são aqueles mandados para buscar mais provas. Então, esse não é o fim da investigação. Certo. A polícia buscou elementos para avançar na investigação e numa próxima operação também buscar outros criminosos envolvidos nesse grande esquema. Só rapidamente, Glauco, só para completar que tu tinha chamado? Não, fiquei curioso porque Cidreira, mas isso aí a gente pode falar depois, porque certo. Não tem muita relação, né? Enfim. Muito bem, daqui a pouco a gente volta a conversar com ele, Lucas Abate, 11h51, e atenção... Em seguida, as novidades sobre a noite de pavor, madrugada de terror que aconteceu em Criciúma, né? Tudo sobre, todas as informações sobre a quadrilha mega organizada que assaltou um banco com explosivos, uma agência bancária, levaram ao menos 40 milhões de reais. Aí o momento que um caminhão, eles colocaram, vejam a audácia, eles cercaram o 9º BPM lá em Criciúma, o comando da Polícia Militar, equivalente à nossa aqui Brigada Militar, e colocaram fogo em um caminhão. Ou seja, eles fizeram com que os soldados, a Polícia Militar ficasse dentro do quartel enquanto que o outro grupo agia. Então, em seguida, a gente vai trazer detalhes e informações e saber como que está esta perseguição dos criminosos que ainda não foram encontrados. E um detalhe que revelou hoje o vice-governador do estado é que dos 10 veículos usados nesta ação toda, as 10 caminhonetes, carros importados, 9, tá aí a imagem deles no momento que eles saíam. Vejam, na maior tranquilidade, o sinal de alerta piscando, isso depois de levarem todos os malotes de dinheiro, pois 9 desses 10 carros eram com aquela proteção de tiro, me fugiu o nome, blindados. Eram blindados. 9 veículos eram blindados. E é claro, a gente consegue ver do alto aí nesta imagem feita ali do fogo, né? Em frente, no caminhão em frente à Polícia Militar. E este momento, essas notas de dinheiro, não pensem que eles perderam. Não! Estrategicamente, eles disseram, inclusive, para um dos funcionários que aparece ali na imagem, funcionários da prefeitura que pintavam. Não, aqueles ali já eram os que estavam recolhendo o dinheiro. Mas eles fizeram reféns, se mantiveram por uma espécie de reféns, não foram bem reféns, porque eles sentados. Eles mandaram que 4 eram pintores de rua, que eles ficassem sentados, e 2 eram motoboys. Ficassem ali sentados e não seriam incomodados. Esse foi o único pedido feito a eles. E enquanto isso, eles estavam lá levando um malote de dinheiro. Então, daqui a pouco a gente vai trazer as informações, a atualização. Imagine o pânico dessas pessoas. Em seguida, eu vou relatar mais sobre isso, que ficaram por pelo menos 2 horas ali sentados na faixa de segurança. Esse é o momento em que eles mandaram que tirassem a camisa, né? Os 4 operários e os 2 motoboys. E aí eles, depois de ficarem um bom tempo na faixa de segurança, eles foram orientados a ir para um local próximo à agência do Banco do Brasil. Mas em seguida a gente atualiza tudo para você. Agora 11h54, está na hora da gente falar de esporte. Para Biscoitos Zezé, carinho que vem de família, a noite é de jogão na Libertadores da América e a noite é de ansiedade para os torcedores colorados, não é verdade? Meus irmãos, queridos amigos, Glauco Paz e Jeremias Werneck. Oi, Jeremias, tudo bem? Olha só, eu tô aqui na redação, você não vai ver porque não tem retorno de vídeo, e o Leandro, o diretor de imagem, vai enlouquecer comigo, mas olha aqui, ó. É o bicho papão. É boca, só que tem o seguinte, ó. Tem a focinheira.
Então pode vir, ó. Pode vir o Boca, porque tem focinheira. Vamos torcer, né? Pelo menos isso. Ô, Jeremias, é o seguinte, a fase eu sei que não tá tão boa, né? Pelos lados do Beira-Rio, mas tem que torcer. Se não tiver confiança, aí babaus, né? Glauco, André, eu também vou enlouquecer o Leandro daqui. Porque tu tá com as camisetas aí, eu tô reforçado, rapaz. O Inter tá no manhaca, né, Glauco? A definição é essa, né? Pode tá no manhaca, é isso? Isso. Tá, então tá. Vim reforçado. Água benta e um pezinho de arruda. Hoje a sanhaca vai embora, Glauco, André. Meu Deus, crédito hoje cruz, a sanhaca vai embora. Tô me benzendo aqui, Tá? ó. Agora vai. Show do Cubaca. Não, Glauco, André, não, falando sério. São falando Jeremias. sério, eu tô fazendo aqui, brincando, tá? Água benta que a Mônica Rossi conseguiu pra gente e o pezinho de arruda lá de casa, tá? Amém. Seguinte, porque o Inter ganhou uma partida com o Abel Braga. Uma partida. É O verdade. Inter fez 2 gols com o Abel Braga. O Galhardo, artilheiro máximo do futebol brasileiro nessa temporada, perdeu 2 pênaltis, não faz mais gol. Tá ruim. Então, rapaz, é arruda e água benta. Arruda e água benta. E outra, né? Abel com Covid, não tá mais uma vez à beira do campo. Edenilson, desfalque, anunciado ontem, também com Covid, né? Que mais que falta? Falta Isso. nada. Agora, o Jeremias. Pois é, agora tá entendendo, né? Por que eu tô com a arruda e com a água benta aqui. Edenilson testou pra Covid, o Cuesta tá suspenso. Então, assim, são vários problemas. São vários problemas. Mas, ô Glau, se o Racing conseguiu eliminar o Flamengo dentro do Maracanã ontem... Bem lembrado. É Libertadores. É Libertadores. Tudo é possível, tá? E é o seguinte, a gente perguntou lá no Facebook. Responda, o que te leva a crer que o Inter possa ter um bom resultado contra o Boca? Vai lá, deixa o seu recado. André. Muito bem, até daqui a pouco então, Jeremias e Glauco Pazza, para a gente falar mais um pouquinho de esporte. Essa noite é importante para o Internacional. E Glauco, a gente vê que há um sentimento, não é verdade, Glauco, do Internacional entre os jogadores, assim, desde que o Kudê, ele saiu. Tá uma coisa assim, uma coisa meio baixo astral. O Jeremias também pode comentar, tá aqui de volta o Jeremias. Tá uma coisa meio baixo astral. Sai, né? baixo astral. Hein? Sai, baixo astral. Sai, guarda sai, essa sai, arruda aí, sai. hein? Olha ali, ó, o Kudê na nossa redação ali, ó. Eu acho que nem se fala mais em Kudê. É? Não se fala mais. Não tem que falar mais, né? Não, já foi. Passou. Né, Jeremias? Eu só quero pedir uma coisa, Jeremias. Guarda essa arruda aí, que vai que o Inter ganha, hein? Vai que o Inter ganha, a gente vai fazer uso aí dessa... Olha aqui, dessa ó. arruda aí. Deixa comigo. Que isso inspire, comigo. tá? Isso inspire os jogadores do Internacional, ainda mais que o Grêmio está se mostrando candidato. Ou seja, nessa gangorra aí, ó, colorados, tem que dar tudo até o que não tem no jogo de hoje, tá? Muito bem, até daqui a pouco então. Obrigado, Jeremias e Glauco Pazza, 11 horas e 58 minutos. E atenção, olha só a imagem, a polícia botou no xadrez uma quadrilha que movimentou 2 milhões de reais em 3 dias. Eu repito, 2 milhões de reais em 3 dias. Mas o que eles faziam? Conta pra gente, Lucas. Olha, André, vender lanche que não era para ter tanto dinheiro assim, ó. 2 milhões, mais de 2 milhões de reais em apenas 3 dias a movimentação dessa quadrilha. Era tráfico de drogas e eles tinham um braço financeiro que era responsável por ocultar, por lavar esse dinheiro. Empresa e foi esse de fachada. braço financeiro que foi o alvo da operação de hoje. Eles faziam de algumas formas. Empresas de fachadas, não só aqui no Rio Grande do Sul, como também em outros estados do Brasil, compravam imóveis com dinheiro ilegal, depois revendiam e, de certa forma, limpavam esse dinheiro e tinha também a lavagem por meio de carros. Então a polícia fez essa operação. Essa imagem que a gente tem na tela de várias notas de R$100, isso aí, André, é uma pequena parte de tudo isso. Aí tem cerca de 30 mil reais. Mas o bolo todo que foi apreendido hoje já soma mais de 9 milhões de reais, entre casas, carros e também dinheiros que foram apreendidos. E por isso a gente vai conversar com o delegado Gabriel Borges, que coordenou essa operação de hoje. Delegado, o que pode dizer de resultado, quantos presos e também o que foi apreendido com esses criminosos? Tudo bem, bom dia. Então essa nossa investigação, ela tem aproximadamente 6 meses, né? Ela iniciou por meio de uma prisão em flagrante.
e foi um trabalho muito integrado com a Brigada Militar do município de Sapucaí do Sul. E, em razão disso, começamos a investigar e apuramos que havia uma forte movimentação financeira de indivíduos relacionados ao tráfico de drogas. Então, representamos e alcançamos aproximadamente 100 ordens judiciais, buscas e apreensões, sequestro de veículos, imóveis, prisões. E hoje, então, deflagramos essa operação, conseguimos prender 2 lideranças dessa organização criminosa, apreendemos aproximadamente R$70 mil em dinheiro, também veículos e centenas de documentos. Delegado, tem um detalhe interessante nessa operação que foi esse início, né? Essa prisão em flagrante que teve. A Brigada Militar apreendeu uma pequena quantidade de drogas, mas o que chamou a atenção foi um caderno, uma anotação. O que se tinha nessa anotação que hoje revelou aí um esquema de quase R$10 milhões? Exatamente. Nessa apreensão efetuada pela Brigada Militar, havia comprovantes de depósitos em contas bancárias e esses comprovantes eles movimentaram uma quantia de aproximadamente R$2,5 milhões em apenas 3 dias. Então isso denotou uma capacidade econômica muito forte dessa organização criminosa e hoje, como dito, né, nós alcançamos o sequestro de 8 imóveis, isso totaliza em torno de R$8 milhões e também 26 veículos que alcançam mais de R$1 milhão em patrimônio que hoje está sequestrado em prol do Estado. Ô Lucas. André Glauco, o delegado Gabriel Borges ouve vocês e pode fazer pergunta diretamente a ele. Essa questão de uma cidade do litoral, né? No caso, uma cidade pequena, que a gente está falando aí, a Cidreira, né? Onde que ela entra nesse enredo aí? Glauco, na verdade, foi essa da Cidreira envolvendo a outra operação, outra operação que foi feita da isso, Delegacia de Roubo de Veículos. Tá. Eu que perdi o fio da meada. Mas aqui, essa desculpa. operação... Isso. É que hoje a polícia realizou várias operações, uma da Delegacia de Roubos, teve outra também ontem, também da delegacia que apreendeu a fábrica clandestina e essa operação da lavagem de dinheiro. Mas, de qualquer forma, delegado, essa operação também envolvia várias cidades, não só Sapucaí do Sul, onde se deu início, mas várias cidades da região metropolitana e também do Brasil. Na verdade, até destacando, sim, nós tivemos cumprimento no litoral, porém o nosso cumprimento foi na cidade de Imbé, porque também a nossa investigação conseguiu apurar que esses imóveis, eles são localizados em diversos pontos do nosso estado e também há imóveis em estados vizinhos. Então, o que denota também esse caráter interestadual desse grupo que atua aqui na nossa região. Comprava imóveis na praia, então, é isso? Exatamente, imóveis na praia, imóveis localizados em zona de fronteira, imóveis em outros estados da federação. Delegado, esses imóveis não eram para uso. Explica como é que é o fluxo da lavagem de dinheiro, para a gente entender um pouquinho melhor. A movimentação financeira, né, como apontado nos próprios extratos bancários que foram apreendidos, ela era muito elevada e esses valores movimentados, eles eram alcançados em pouco tempo. Então essa organização ela necessitava converter esses ativos ilícitos em valores legais, dar a eles aparência legal. Quais as formas principais que essa organização usava? Ela comprava imóveis, ela comprava automóveis, ela registrava empresas de fachada e efetuava depósitos, ela utilizava diversas contas bancárias que tipo de empresa? laranjas, também com diversas empresas de fachada. Mas em que área? Empresas registradas. Não ouvi. Em que área? Em que área as empresas? Temos empresas revendas de veículo, empresas que trabalham com material de construção. Então temos vários tipos de empresas e algumas empresas que são somente de fachada mesmo, que não há nenhuma atividade ali funcionando, apenas o registro para fins de que esse fluxo de valores circule e retorne com aparência lícita. Mas, delegado, é curioso quando vocês fazem essas operações de lavagem de dinheiro, dificilmente se tem também a apreensão de drogas. Por que isso ocorre? Bom, porque os operadores financeiros, que hoje foram os nossos alvos nessa operação, eles não se expõem com o material ilícito. Então, justamente nesse sentido, para fins de preservação, a função na organização criminosa deles é armazenar, articular, fazer o dinheiro circular, mas não tem um envolvimento direto
com a traficância. Então, raramente, né, a apreensão do material ilícito com eles. Via de regra, o dinheiro é apreendido como foi hoje na nossa operação. Ô Lucas, agora 12h e 4 minutos. Para quem está chegando agora, estamos falando de mais uma operação. Inclusive, depois, Lucas, a gente vai explicar. Hoje foram pelo menos 3 grandes operações. Eu já estou misturando as bolas aqui. A gente está misturando as operações. Depois o Lucas vai explicar para a gente. Mas é muito importante isso porque elas visam principalmente, né, o tráfico de drogas e os crimes que vêm junto com o tráfico. Como, por exemplo, esse de lavagem de dinheiro, onde a polícia mais uma vez atuou na organização, na parte financeira e na lavagem, ou seja, né, na tentativa de legalizar todos esses valores. E chama a atenção nesta operação, não é, delegado? A vida de luxo que tinha esses criminosos e também de onde que o crime era comandado. Eu queria que o senhor repetisse isso para a gente, por favor. Exatamente. O poder econômico desses indivíduos é muito alto. Eles possuem imóveis de luxo, são automóveis com valor econômico muito elevado. E sim, há uma parte desses integrantes que estão no sistema prisional. E até nesse sentido, eu agradeço o apoio que nós tivemos da SUSEP, que efetuou um mandado de busca também em uma dessas penitenciárias em que se encontra uma dessas lideranças, e também nos auxiliou com a materialidade e para fins da nossa investigação. E sim. Eu queria que o senhor chamasse a atenção, porque muita gente, quando a gente fala do crime sendo comandado de dentro dos presídios, a primeira reação das pessoas, mas como que entra telefone celular? E com o tempo a gente já foi percebendo que estas ordens não é apenas pelo celular. Existem outras maneiras que a polícia também está descobrindo que os líderes conseguem mandar e emitir as ordens que não seja pelo telefone celular, não é? Infelizmente, né, a gente sabe que esse é um problema que não é específico do Rio Grande do Sul, mas sim do sistema prisional como um todo. E até nesse sentido, são importantes ações como a que foi feita pela Polícia Civil há pouco aqui no nosso estado, em que algumas lideranças de organizações criminosas elas são transferidas para penitenciárias federais, justamente no sentido de isolá-las e assim reduzir a sua capacidade de articulação e comando do crime organizado. Tá certo, então. Delegado, a operação leva o nome Iceberg, André, só porque é a ponta do iceberg. Então, uma pequena parte foi descoberta. Claro, tudo que foi apreendido hoje vai ser novamente analisado, investigado, e a polícia acredita que tem um esquema ainda maior por trás e, claro, vai investigar tudo isso, André. Bom, estamos falando dessa operação, dessa quadrilha, que é uma quadrilha, né, de luxo, né, que tinha imóveis e carros de luxo. Teve uma outra operação com relação a criminosos que roubavam de assaltos a carros, não é mesmo? Inclusive a polícia, né, com o chamado pé na porta, ou seja, invadiu a casa dos criminosos. E tem a outra operação envolvendo clonagem de placas do Mercosul. Portanto, 3 operações que nós estamos conversando, falando e explicando. O Lucas nos detalhando aqui no SBT Rio Grande. Já a gente volta a conversar. 12h, 8 minutos e atenção, gente. Começou em Caxias do Sul, na Serra, o julgamento daquele homem acusado de raptar, estuprar e assassinar uma menina. A menina Nayara Soares Gomes. Esse crime aconteceu em março, lá do ano de 2018. Quando ela tinha apenas 7 anos de idade. Nós vamos até a Serra para conversar com o colega Guilherme Fadanelli, que vai trazer detalhes para a gente. Inclusive, ele está em frente ao fórum e vai nos trazer detalhes, né, Guilherme? Boa tarde. Oi, André. Boa tarde. Pois é, esse julgamento a portas fechadas, sem acesso ao público e também à imprensa por decisão da Justiça. A defesa até tentou levar esse julgamento para outro município em razão da repercussão do caso aqui em Caxias do Sul, mas esse pedido foi negado. O júri começou por volta das 9 horas da manhã, apenas com a presença do juiz, do réu, os advogados de defesa, Ministério Público e assistentes de acusação. Juliano Vieira Pimentel de Souza, de 34 anos, é acusado pelo Ministério Público de ter cometido 4 crimes: homicídio qualificado, estupro por 2 vezes e ocultação de cadáver. Meu Deus. Se condenado, a pena pode chegar a 63 anos de prisão, André. Os crimes foram cometidos em março de 2018. Nayara desapareceu enquanto ia sozinha para a escola no bairro Esplanada, na zona sul de Caxias. Foram 13 dias de buscas que mobilizaram a comunidade onde a menina morava e também o pessoal da escola onde ela estudava. A Polícia Civil chegou até o local onde estava o cadáver da criança após a prisão de Juliano.
O corpo estava escondido em um matagal, nas imediações da represa do Faxinal, na zona norte aqui de Caxias. Desde então, ele permanece isolado na penitenciária estadual de Canoas. A defesa sustenta, André, que Juliano confessou parcialmente os crimes e que não teve a intenção de matar Nayara. A previsão é que esse seja julgamento longo. Agora de manhã, o delegado da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente prestou um depoimento de 1h30. Nesse momento, outra delegada que auxiliou nas investigações está falando e a previsão é que mais 2 testemunhas falem durante a tarde. O réu também deve se pronunciar, viu, André? Porque ele se manteve silenciado por causa daquele direito que previsto em Constituição. Tá, aí no caso o acusado, ele deve falar agora, porque até então ele dizia que só falaria em juízo, pois agora é o momento então dele falar. A gente está mostrando na imagem, e até Guilherme, Glauco, a gente pode retomar este caso, tem na imagem, aparece ela, né? É a última imagem dela, né? Ela estava indo sozinha para a escola. Exatamente. Nesse caso aí, o Guilherme, ele era algum conhecido, ele tinha algum contato com a Nayara, ou ele escolheu a menina no momento que ela estava sozinha na rua? Relembra pra gente um pouco do caso. Ele estava, André, dentro de um carro e a Nayara indo para a escola. E ele acabou chamando a atenção da menina, oferecendo uma mochila que tinha um ursinho de pelúcia. Isso. E esse foi o chamariz, o que atraiu ela. Logo depois disso, quando ela entrou no carro, André, ele ofereceu uma bebida adocicada com sabor de laranja, era uma bebida alcoólica para ela beber. A menina já estava alcoolizada e ele acabou levando essa criança para a casa dele, que fica no bairro Serrano, no lado oposto aqui da cidade, a casa onde ele morava com a esposa. A esposa, nesse momento, não estava na residência e ele levou a criança para a cama do casal, onde cometeu os abusos. Ela começou a gritar, pedindo por socorro, André, e ele, na tentativa de silenciá-la, acabou torcendo a coluna da menina, ela acabou morrendo. E aí, então, ele fez todo esse ato aí de enrolar o corpo num cobertor e levar até a próxima represa do Faxinal, onde o corpo da menina foi encontrado 13 dias depois. Naquela imagem que a gente mostrou, e depois a gente vai mostrar também, eu lembro que teve uma repercussão muito grande, inclusive com manifestações, né, em Caxias do Sul. Mas naquela imagem que aparece, a última imagem da menina, tem um carro que aparece. É nesse carro que ele está, Guilherme? Um carro escuro? É um carro branco, André. Então não é o da imagem. Tá, não é o que está aí na imagem junto, que a gente vê parece um E olha o que chama atenção também nesse caso, André. Ele está isolado na penitenciária. Por quê? Porque a gente sabe que tem a lei paralela, né? A lei do crime, que pune, julga já o criminoso e certamente ele não estaria mais vivo. E isso é o que acontece na lei paralela que a gente tem dentro do presídio, né? Bom, o julgamento que começou hoje, lembrando, esse crime foi em março de 2018. O corpo ficou por quase 2 semanas, né, escondido. Está ali a imagem da menina caminhando. E agora esse julgamento que começa hoje e, como disse o Guilherme Fadanelli, deve ser demorado. Explica por que deve ser demorado, Guilherme. Deve ser demorado, André, porque a expectativa é que acusação e defesa devem gastar exatamente as 5 horas previstas de embate ali na defesa de cada posição. Então, além de ouvir as 4 testemunhas e ouvir o réu, que vai falar pela primeira vez, também tem esse embate aí que promete levar as 5 horas de tempo previsto no julgamento. Lembrando, André, que esse júri era para ter acontecido em maio desse ano, mas em razão do coronavírus acabou sendo transferido. Hoje de manhã, aqui, muito tranquilo em frente ao fórum, não teve movimentação, como vocês podem ver, portas fechadas, inclusive aqui do fórum. Então, tudo acontecendo somente com os envolvidos nesse caso. A gente estava mostrando as imagens de protesto, não são atuais, foram daquela época, né, quando se achou o corpo da Nayara e aquela angústia toda do desaparecimento. E aí, então, a manifestação, né? A manifestação, e depois, quando se descobriu, se chegou até o criminoso, e de diversos protestos que aconteceram em Caxias do Sul. Ele foi encontrado, como que ele foi encontrado, hein, Guilherme? A polícia foi através de investigações, André, que a polícia chegou até ele. E quando chegou,
até ele, que na época era o suspeito, ele acabou confessando desde o aliciamento feito lá no bairro Esplanada e levou até onde estava o corpo. Inclusive, nosso cinegrafista, André, o Fabrício Giabuens, que na época foi uma das pessoas que estava junto com a polícia naquele momento em que o corpo foi encontrado. Então, ele também acompanhou bem de perto esse caso aqui em Caxias. O André. Foi feito eles tentaram acompanhar, a polícia tentou acompanhar, né, Glauco e Guilherme, aonde que a Nayara tinha passado e através de testemunhas e câmeras de segurança, conseguiram então chegar, tá aí mais uma vez, a última imagem da menina indo para o colégio quando foi atacada aí por esse homem, Glauco. Uma coisa que se discutiu muito na época, a questão do transporte escolar, até para quem mais precisa. Muitas vezes essas crianças vão sozinhas, sim, para a sala de aula, porque não tem com quem ficar. Nesse caso aí era o irmãozinho que estava cuidando dela. Vê só como é, né? A questão dos pais, tem que trabalhar, não tem com quem deixar as crianças, elas vão sozinhas para a escola. Eu ia. Isso lá na infância, tempo, né? No interior, é outra realidade, né? Infelizmente, esse risco existe, né, André? Não, e aí tu vai deixar em casa, olha o que nós mostramos essa semana, gente, e veja a dificuldade dos pais. Não tem como mandar, vai criança sozinha. Ou então, em outros casos, como aconteceu essa semana que a gente mostrou, de um idoso de 67 anos, acho que foi Gravataí, não foi Gravataí, que cuidava de crianças ali do condomínio, e foi preso porque, né, se descobriu aí uma série de estupros que estão sendo investigados. Quer dizer, vejam a dificuldade e, ao mesmo tempo, a vulnerabilidade das nossas crianças nos tempos de hoje. Não é o nosso tempo de infância, meu principalmente, Glauco, e falando aqui bem sério, porque aí, década de 70, ainda de 80, se tinha uma tranquilidade. Ir para a rua era uma festa, ir para o colégio sozinho era uma conquista, era um diploma que a gente recebia quando ganhava, né, esse direito de poder andar sozinho, mas o perigo na época era tu te perder. Esse era o perigo, era chegar atrasado. A gente ficava jogando futebol na rua, atrasava para chegar na escola. Hoje não dá nem para imaginar isso aí, né? Não, a preocupação era que o filho se perdesse ou que fosse fazer molecagem, que nem fazia o Glauco de ficar jogando futebol, né? Esse era o perigo. Para quem está chegando agora, 12:16, nós estamos ao vivo com imagens de Caxias do Sul, onde está o colega Guilherme Fadanelli, em frente ao fórum. Acontece hoje, portanto, o julgamento do caso que revoltou a todos na época, o caso da Nayara, essa menina que na época tinha 6 anos, né, em março de 2018, indo para o colégio, está aí a pequenininha, indo para o colégio quando foi seduzida, né, por um doce, por uma pessoa que levou essa criança para dentro de casa e fez o que fez com ela. A defesa, André, sustenta, como disse o Fadanelli, a questão do acidente, né? Que não queria provocar a morte. Bom, isso é mais ou menos aquilo que se fala do caso Beto, né? Não queria provocar, mas provocou a morte. Quer dizer, toda a atrocidade que envolveu esse caso, dar bebida para a menina, atrair, levar para casa, cometer o estupro, isso tudo já não tem explicação, né? Não, o ato de abordar a criança. E olha o detalhe, repete pra gente, Guilherme, como que ele abordou, o que ele ofereceu para uma menina de 6 anos, Guilherme? Ele ofereceu uma mochila que era em formato de ursinho de pelúcia e com isso ele conseguiu atrair ela para dentro do carro, André. E aí já dentro do veículo ele ofereceu uma bebida doce para ela com sabor de laranja, mas era uma bebida alcoólica, justamente, né, para conseguir levar ela para casa dele, que ficava do outro lado da cidade aqui. Só uma outra informação, André, rapidinho, sobre essa questão do transporte. Aqui em Caxias, pelo menos, o transporte escolar é oferecido apenas para alunos da zona rural. Por isso que a Nayara não tinha transporte do bairro dela até a escola. Muito bem, Guilherme Fadanelli continua acompanhando e vai trazendo para a gente a atualização deste caso, desse julgamento que acontece, portanto, em Caxias do Sul. Agora, 12:18, muito bem, nós voltamos agora a falar de Internacional e Boca Juniors. O Glauco Paza está aqui na nossa redação e o Jeremias Werneck está no palco do jogo, pelo visto, passando calor, passando sufoco, que é o que a gente espera que o Inter não passe nesta noite, né, guris? Jeremias, eu tô com a focinheira na mão. Tá aqui, ó. É focinheira contra a boca, tá? Não vem com o bocão. Boa, isso aí. Não vem com o bocão, porque nós temos uma focinheira. Me diz uma coisa. Você tem conversado com o torcedor tá com um pouco de pé atrás, né? Muito pé atrás. Porra, pé atrás? O torcedor do Inter não põe nem o pé pro lado de fora de casa. Tá com os 2 pés para trás. Mas assim, é que são muitos problemas, né, André Glauco?
são muitos problemas. São jogadores com Covid, o Edenilson, o próprio Abel fica fora de novo, ele testou, fez uma nova bateria, o Abel continua com o vírus no organismo, então ele não fica no banco, fica de novo o Leomir, que é auxiliar dele. Tem jogadores que estão lesionados. O Abel Hernandes, por exemplo, nem sei se o torcedor do Inter considera que seria um reforço, mas enfim, ele está lesionado. O Cuesta e o Rodinei estão suspensos. Só que o seguinte, Glauco, todos esses problemas, no momento que o apito for dado ali, que a bola começar a rolar aqui no fundo, esses problemas vão ficar de lado. E é Libertadores. Tem que ficar. E outro problema... O artilheiro parou de fazer gol. Só que isso pode ser a solução. Já pensou se ele marca hoje? Vamos ver o que o Galhardo, Thiago Galhardo, artilheiro do Inter, na temporada falou sobre essa questão de enfrentar o Boca. Tem que jogar bonito, será, hein? Eu acho que o principal agora não é fazer um grande jogo, é ganhar o jogo. A gente precisa ganhar, nós precisamos dar uma resposta para nós mesmos, para o nosso torcedor. Então, é acreditar, trabalhar dentro do que o professor vai pedir para nós, para que consigamos fazer um grande jogo e o grande jogo venha um grande resultado. Se não conseguimos fazer uma grande exibição, que o resultado consiga vir, porque isso é o que vai começar a nos dar confiança para a sequência do campeonato. Jeremias, o Thiago Galhardo deu entrevista ontem, estava até um tanto irritado com as críticas e tal. Eu prefiro assim, um jogador indignado que pode dar resultado dentro de campo, né? Tem que ver essa indignação do Thiago Galhardo. Ela é uma indignação coletiva, né? Se esse time do Inter vai estar um tanto quanto indignado também. Uma das críticas que o Inter tem sofrido é que ele tem feito algumas partidas meio água de salsicha, né? Assim, uma coisa meio sem gosto, né? Ele tem jogado mal e não tem reagido, né, Glauco? Como é que é então, de repente, um jogo assim... Não, ele já veio com sopa de chuchu uma vez, agora é água de salsicha. Meu Deus. Não tem outra coisa no cardápio? O que eu vou dizer pra vocês? Meu cardápio é um pouquinho melhor. Me diz outra coisa, então. Será que o Boca vem abalado ainda pelo efeito Maradona, hein? Bom, o fato é que no fim de semana teve homenagem lá. O Boca enfrentou o Newell's Old Boys, que é um time também que tem uma certa identificação, né, com o Maradona andou por lá e tal, mas teve homenagem para a filha, a Dalma, tá aí, ó, na tribuna de honra. O Boca fez o gol, foi lá, homenageou, foi uma emoção muito forte. E será que isso aí traz algum impacto ainda, pro bem ou pro mal, Jeremias? Olha, Glauco, a informação dos colegas da Argentina é que os clubes argentinos fizeram um pacto, alguma coisa assim, para ganhar essa Libertadores em homenagem ao Maradona. Como diria o velho cronista do rádio, falta combinar com os russos, que seriam os brasileiros, né? Não adianta nada os clubes argentinos fazerem um pacto e perderem para os brasileiros. Vamos combinar. Grêmio, Inter, Palmeiras, os times que estão vivos ainda, eles são fortes candidatos, assim como o Boca e River, né? O River ontem pariu uma bigorna para passar pelo Atlético Paranaense, cheio de desfalques por conta da Covid-19. Então, assim, existe uma mobilização por conta da figura do Maradona? Existe. Mas, de novo, quando apitar ali, meu amigo, essa mobilização, esse pacto vai ficar das quatro linhas para fora, né, Glauco? E o Inter vai encarnar o espírito Fernandão, tenho certeza disso. Muito obrigado, Jeremias. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai mostrar os gols aqui, né, da rodada da Libertadores. Glauco, só para seguir rapidamente sobre o Maradona, andei lendo assim, porque tem ainda uma repercussão, além da morte do Maradona, o médico do Maradona foram feitas apreensões na casa dele, há uma... ele reclama negligência, né, no atendimento do Maradona. Exatamente. No serviço médico, enfim, reclamou já das ambulâncias. Tudo isso virou o quê? Investigação, André. Pois é. Mais um elemento aí, né? Uma morte de um ídolo nunca é só uma morte, né? Agora, a gente relacionou aí tantos aspectos que o Inter tem que enfrentar, né, para vencer o Boca. Tem também uma crise extra-campo. O Inter demitiu 2 jogadores da categoria sub-20 por envolvimento, um suposto envolvimento, ao drogarem uma menina. É isso que dá a entender, tá? Dando uma balinha de êxtase. Virou caso de polícia, o Inter rescindiu os 2 contratos. Confira aí. No vídeo, o atacante Matheus Monteiro conta que dopou uma mulher ao colocar na bebida dela uma bala, como é chamado êxtase, uma droga sintética. Eu coloquei uma bala eu coloquei uma bala no copo dela, ela ficou daquele jeito ali, né? Tu nem se ligou na cena, ela bebendo aqui, eu peguei o copo dela, quebrei um pedacinho, larguei ali, ela ficou mal ali. E eu entrei pro quarto. A cena foi gravada pelo volante Luiz Vinícius, que divulgou o relato nas redes sociais.
Os dois fazem parte da equipe sub-20 colorada. As imagens revoltaram os torcedores, que pediram providências ao Internacional. O clube só se manifestou por meio de uma nota. Sem dar explicações, o Internacional informou que rescindiu os contratos dos atletas Matheus Monteiro e Luiz Vinícius. Matheus era considerado um dos destaques do time sub-20. Lamento, porque é um grande jogador, já treinou conosco aqui, tinha um futuro brilhante. Espero que ele possa, quem sabe, aí ter até uma chance por um erro, é um garoto. Nesta tarde, os atletas foram à Delegacia da Mulher prestar esclarecimentos. Luiz Vinícius saiu sem falar com os jornalistas. Matheus disse que o caso não aconteceu e que foi tudo uma brincadeira. Eles resolveram fazer lá uma galhofa, digamos assim. Simplesmente foi um bando de garotos num apartamento, eles não estavam em festa, em nada, não tinham bebido, não tinham se drogado. Simplesmente eles fizeram uma filmagem e lançaram ingenuamente na internet, que é uma coisa que tomou toda essa repercussão. Não é a primeira vez que Matheus se envolve em confusão. O paulista, de 20 anos, tem 5 ocorrências por violência doméstica registradas pela companheira. Agora, a delegada aguarda alguma denúncia para dar andamento no caso. Essa vítima precisa ser identificada. Se alguma mulher foi vítima, ela precisa nos procurar, então fazer o relato. Nós estamos investigando, nós vamos ouvir todas as pessoas que estavam na casa para esclarecer o contexto daquilo que foi dito. O futebol não pode ser uma ilha, tá? O que acontece no futebol é o que acontece na sociedade. Se tem que haver punição, vai ser punido. Se tiver que receber uma segunda oportunidade, vai. Mas o fato é que tá tudo aí registrado, né, André? Que horrível essa história. Não, e já com outros casos, né? Já outros casos antecedentes já sendo investigados, antecedentes, e nós vamos seguir acompanhando, não é mesmo? Muito bem, até já. Obrigado, 12h e 26 minutos e atenção. E volta o cão, ou melhor, o ladrão arrependido. Vocês lembram daquela história do homem que tinha roubado cabelos, né? Cabelos que seriam doados a crianças com câncer? Pois é, em seguida a gente vai contar a história do que aconteceu depois disso. Ele se arrependeu e teve uma atitude. Teve atitude. Não só se arrependeu, como ele devolveu os cabelos roubados. É uma história que de fato chama a atenção, inclusive na câmera aparece ali o momento que ele atira, né, esses cabelos de volta, né, e com um bilhete. Olha só ali, ó, um detalhe na câmera, consegue, ó, ele vai, passa e atira. Atirou e junto estava um bilhete. Crianças com câncer do Instituto do Câncer Infantil. Uma história inusitada isso, né? Mas daqui a pouco a gente traz os detalhes e as informações. Muito bem, agora 12h27, preste atenção nesse recado aqui da Solução Financeira. Diz aí. Olá, pessoal. Olha o recado da Solução Financeira para quem está com as parcelas do carro atrasada. De carro, moto, caminhão, está desconfiado que está pagando muito? Comprou lá um carro, mas está pagando por 2. Na hora que pegou o carnê de financiamento, fez a soma das parcelas e ficou desconfiado que está pagando juros abusivos? A Solução Financeira vai ver isso para você. Manda mensagem agora mesmo no número 51 98324 8344. A análise é de graça, mas só para os 30 primeiros que mandar mensagem. Então você precisa pegar o teu carnê agora, manda mensagem agora mesmo que tem um especialista te esperando. Nosso escritório fica na Avenida Benjamin Constant, número 1170. Tem estacionamento próprio, você pode comparecer e fazer sua análise lá também, tá? Mas você também pode mandar uma mensagem no 51 98324 8344. Desconto garantido em contrato. Já são milhares de casos resolvidos. E você? O que está esperando? Vai ficar pagando por 2 carros? Vem para a Solução Financeira. Muito bem, gente. Agora nós vamos falar sobre o mega assalto que aconteceu aqui no estado vizinho Santa Catarina. Porque a polícia ainda segue as buscas aos criminosos que atacaram o Banco do Brasil no centro de Criciúma. Nenhum dos assaltantes, pelo menos 30, foi encontrado ou preso até este momento. Na tela a gente explica. Uma madrugada marcada por este som. Foram quase 2 horas de terror. Lorena, que estava em casa com a família, nunca viu nada parecido. Então a gente pensa assim, ó, tá acontecendo alguma guerra em Criciúma.
Por volta de meia-noite, os criminosos estacionaram um caminhão em frente ao batalhão da Polícia Militar de Criciúma e atearam fogo. No mesmo momento, outro caminhão foi incendiado em um túnel no município de Tubarão, que dá acesso a Criciúma, para impedir que reforços chegassem até o local dos ataques. Os policiais reagiram e houve troca de tiros. Um PM foi atingido. Jefferson Luiz Esmeraldino passou por uma cirurgia e permanece internado. O estado de saúde dele é considerado grave. Depois de atacar o batalhão e fechar vias de acesso a Criciúma, os criminosos vieram até o centro da cidade, onde fecharam ruas para evitar a aproximação da polícia militar durante o assalto. Usando armas de grosso calibre e explosivos, o grupo invadiu a tesouraria desta agência. Na fuga, os assaltantes fizeram 6 funcionários da prefeitura reféns. Os homens que trabalhavam em uma obra serviram de escudo humano. Foram obrigados a tirar a camisa e sentar na rua. 3 das vítimas tiveram que carregar os malotes de dinheiro para os carros luxuosos, usados pelo grupo. Após colocar o dinheiro nos veículos, os reféns foram liberados. Os criminosos, em comboio, ainda circularam pela cidade e atiraram contra prédios, postes e estabelecimentos comerciais. Moradores da cidade tentaram recolher cédulas deixadas para trás. 4 deles foram presos em um apartamento com mais de R$800 mil dentro de 2 malas. Além disso, a polícia encontrou cerca de R$300 mil espalhados pelas ruas. 10 carros usados no assalto foram apreendidos em um milharal na cidade de Nova Veneza. Os investigadores suspeitam que a ação, envolvendo pelo menos 30 criminosos, teve um longo planejamento. Já se iniciou o trabalho de investigação para tratar deste que podemos já afirmar ser o maior roubo de maiores proporções já acontecido no estado de Santa Catarina. Durante o dia, a polícia recolheu 30 quilos de explosivos deixados para trás. Deixa eu conversar aqui com os colegas, o Lucas Abate e o Glauco, porque a partir com o passar do tempo a gente vai compreendendo algumas situações. Eu quero chamar a atenção para essa imagem. Para ali a imagem, por favor. Vejo que nesta faixa de segurança estão ali 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, tá? São 6 pessoas. Todos estão sem camisas, a mando dos criminosos, né? Era uma ordem. Eu ouvi hoje de manhã o nosso colega Lucas, tu conhece muito bem o Eduardo Matos, e conversou com um dos funcionários da prefeitura, inclusive é o chefe deles, que faziam justamente a pintura no momento que os criminosos chegaram. Eles estavam em 4, pintando a faixa de segurança. Chegou o primeiro veículo dos criminosos, mandou que eles, falando com a maior tranquilidade, viu, Lucas e Glauco? Com a maior tranquilidade disseram, olha, a gente quer que vocês fiquem aí sentados, fiquem tranquilos, não pegaram celular nem nada, só disseram, fiquem sentados e tirem a camisa para a gente identificar quem são vocês. E começaram a atirar para cima, né? O susto dessas 4 pessoas foi algo absurdo, que eles relataram, que eles ficaram por um bom tempo ali sentados, enquanto que a cidade estava silenciosa, porque todo mundo estava com medo, sem saber o que acontecia. Quando alguém na janela acendia a luz e começava a fazer uma gravação, os criminosos gritavam, para de gravar. E aí diz que as pessoas até pediam desculpa. E eles ali no meio. Porque inicialmente veio a informação de que não tinha reféns, mas eles não teve aqueles reféns, como a gente costuma ver, com cordão humano, porque não tinha confronto com a polícia. Mas, de certa forma, eles foram sim mantidos ali reféns por todo o tempo. Uma forma de escudo também. Exatamente, exato, e se aparecesse algum confronto com a polícia. Então eles ficaram ali, um detalhe, eles estavam com roupas pretas, todas as caminhonetes pretas, eles disseram também, não tinha um sotaque, né? Não era um sotaque, esse funcionário disse, não era sotaque de gaúcho, nem paranaense, nem do norte, nem em São Paulo, assim, tipo como o nosso, eles disseram, ou seja, não perceberam isso. Não sei se já foi estratégia também do grupo criminoso ou não. O policial, eu acho, não sei se foi o secretário Ranolfo que falou que muitas vezes eles usam gente do local para executar, né? Exatamente. Para executar. Exato, talvez para se comunicar, né? Para usar como comunicação. Um outro detalhe importante. E até para a rota de fuga.
Até para a rota de fuga, para conhecer, exato. Aí, desses 4 funcionários, por que tem 6? Porque vieram 2 motoboys e aí eles barraram esses motoboys e mandaram que fizessem a mesma coisa, tirar a camisa e ficar sentado. Por isso que eles estavam em 6. Eles ficaram praticamente durante todo o tempo. Diz que era assustador porque eles estavam nesse silêncio. Escutem só, o silêncio das pessoas, mas os tiros, né? Assim, ó. Imagina o drama e o medo que eles viveram. E a partir daí, então, e eles sempre foram orientados, nós não vamos machucar vocês. E aí o telefone de um deles tocou e ele botou a mão no bolso e atendeu. E era o prefeito. Era o prefeito que tinha ligado para o chefe ali do pessoal que fazia a pintura. E aí ele disse, prefeito, eu não posso falar agora. Que loucura. E aí guardou o telefone e ficaram quietos. E eles diziam, os criminosos diziam, para ficarem calmos, diziam que só tinham interesse no dinheiro, não tinham interesse neles, em ferir ninguém, em machucar ninguém. E atiravam, como eu disse, para cima para amedrontar. Aí o momento que eles estão saindo, que eles foram levados, eles saíram da faixa de segurança e foram levados, pelo que a gente pôde compreender, a ajudar a levar alguns malotes de dinheiro para dentro das caminhonetes. Outro detalhe que ele revelou, na hora da saída, o criminoso disse para ele, a gente vai deixar um dinheiro aqui no chão para despistar. Inclusive disse isso para essas pessoas que foram mantidas ali, essas 6 pessoas, e aí começaram a espalhar o dinheiro pelo chão. Quer dizer, não foi que eles esqueceram ou caiu. Não, foi um dinheiro que estrategicamente foi colocado ali. E agora a imagem dessas 4 pessoas que foram presas porque recolheram esse dinheiro, um montante de R$800 mil. Eles até disseram, a gente vai deixar 500 mil espalhados aqui pelo chão. De tudo que você falou, eu tiro ainda mais a conclusão de que são profissionais, né, André? São extremamente, mas como disse... Segue um manual e que talvez seja o mesmo manual usado essa madrugada em Cametá, no interior do Pará, que aconteceu uma ação muito semelhante, inclusive, infelizmente, com uma morte já confirmada. Né? É verdade. E outro detalhe, são muitas informações que chegam, dos 10 carros usados, 9 eram blindados, tá? Não se sabe se eles largaram os carros, aí a imagem dos 10 veículos, e fugiram de barco, até porque o acesso é muito difícil ali. Então isso pode ser estratégico também, deixar os carros ali e foram para o outro lado. E agora eles estão investigando se havia prédios, apartamentos alugados próximo, no centro da cidade de Criciúma, que teria sido ocupado pela equipe, por parte da equipe, justamente para fazer todo o preparo e a organização. Foi como disse o governador lá de Santa Catarina, foi um sucesso para os criminosos. Infelizmente. Mas a polícia está atrás, com o apoio da polícia do Rio Grande do Sul também, e com a ajuda da população para dar orientações de onde eles possam estar. Se num desses veículos que viram 5 pessoas, 5 vezes 10, né, 50 pessoas, mas a ideia é que de 30 a 40 pessoas estavam dentro dos veículos cometendo esse crime noite de terror em Criciúma. 12h37 e atenção, olha só essa história. De um ladrão arrependido que devolveu o que tinha roubado. Explica pra gente isso, Glauco. Pois é, esta imagem da câmera de segurança mostra justamente o momento em que o homem arremessa uma sacola para dentro do pátio da Escola Técnica em Saúde do Hospital de Clínicas, aqui na capital. Aconteceu no início da madrugada de hoje e tinha este bilhete aí. Olha, este bilhete é verdadeiro, como já virou, né, meme na internet, e estava escrito o seguinte: peço desculpas pelo fato ocorrido. Não sabia que era para as crianças com câncer entregar na recepção do Hospital de Clínicas, ou seja, mostrando todo o arrependimento, né, de quem roubou essa sacola aí. Bom, dentro da sacola estavam as 41 mechas furtadas na manhã de sábado, de dentro de um carro em frente ao Hospital de Clínicas. 2 moradoras de Igrejinha estavam doando sangue e depois iriam fazer a doação deste material aí, destas mechas, para o Instituto do Câncer Infantil. Vamos ouvir agora o que uma das voluntárias, dessas que foram lá entregar essas mechas e acabaram tendo a sacola furtada, o que ela disse, a Laura, sobre a devolução desta sacola aí. Pra quem não ficou sabendo, os ladrões devolveram as mechas de cabelo, então assim, já tava pulando de alegria, né? Claro, eu preferia que eles não tivessem roubado, né? Seria bem melhor assim, não ia precisar estar fazendo tudo isso agora. Mas, enfim, pelo menos devolveram as 41 mechas, que agora vão sim ser destinadas pro Instituto do Câncer, para fazer essas perucas, então, para as crianças, né?
esse ladrão tem alma, pelo menos isso, André. Olha, pelo menos esse pensou 2 vezes, pensou no que fez e tentou consertar, né? De alguma maneira tentou consertar. E outra, de olho naquilo que foi veiculado na imprensa, né? Que bom, pelo menos é um ladrão que acompanha as notícias. Agora, falando sério, né? A que ponto chegamos? Eles estão roubando tudo, André. Esse caso ele chamou a atenção até porque se faz uma campanha de muito tempo, né? O Instituto do Câncer Infantil, uma importante instituição, cujo padrinho é o nosso querido jornalista, colega, o Lauro Quadros, o Instituto do Câncer Infantil, que faz um trabalho, né, fabuloso, inclusive com esta preocupação de que as crianças que passam por tratamento, né, possam ter ali, sabemos que tem a perda do cabelo durante o tratamento, e por isso, então, as pessoas que qualquer pessoa que tenha, né, cabelo pode, quando cortar, fazer a doação para que essas crianças possam, né, enquanto que o cabelo volta a crescer, poderem se sentir melhor, porque é uma mudança muito rápida e muito grande que acontece na cabeça dos pequenos. E aí, então, ele começou a se dar conta do que tinha acontecido e até pela repercussão, Glauco. Claro, sem dúvida nenhuma. E outro que a Mônica está me dizendo aqui, o Guilherme Roquetes sabe muito bem disso aqui, nosso colega aqui, que cabelo vale muito no mercado. Cabelo no mercado paralelo, ele tem alta cotação. Talvez até ele tivesse pensado em vender, só que a repercussão, talvez, né? Alguém ia descobrir, sei lá, e acabou também se comovendo com a história, talvez, e aí resolveu devolver, né? Existem até quadrilhas especializadas em roubo de cabelo. Tem um valor alto, eu não sei o valor, mas são valores que, de fato, se tu vai adquirir, o pessoal está rindo por causa do Guilherme, né? O Guilherme Roquete entende muito bem disso, coitado do Guilherme. E essas mechas, elas são muito caras e as pessoas que cortam, então, destinam para a doação. Esse roubo aconteceu em frente ao Hospital de Clínicas, inclusive, né, Glauco? Isso, exatamente. Por quê? Porque elas estavam doando sangue, ou seja, elas tiraram o dia para fazer boas ações. Doar sangue e depois entregar, então, essas doações de mechas de cabelo para o Instituto do Câncer Infantil, que lá vai fazer a sua confecção, né, do cabelo para as crianças que estão em tratamento. Olha, André, eu não sei se você já visitou alguma vez, é um ambiente que te traz uma comoção tão grande, porque você vê a força daqueles guerreiros, pititiquinhos, né? Meninos, meninas, pequeninhos, enfrentando com tanta garra. Não, e gostaríamos de vê-los em outros locais, claro, né? Brincando, se divertindo. Sem estão dúvida. ali por uma obrigação, questão de saúde, passando por um tratamento que ele é um peso muito grande, né? Uma quimioterapia, principalmente para as crianças, é uma mudança muito grande, uma rotina muito assustadoras para eles. Então, quanto mais puder amenizar isso, melhor é o tratamento. Faz parte da terapia. Exato. Sim, senhor. Dar o cabelo, mostrar para as crianças, vamos botar esse cabelo aí, é lúdico e ao mesmo tempo ajuda na recuperação. E que esse fato aí sirva, Glauco, primeiro para chamar a atenção de todos nós para a doação, né, de cabelos, que é algo que muita gente não tem ideia do quanto que é importante isso. Quem pode, né? O Guilherme não pode. Não tem como. Quem pode, ele já doou certamente. todos. Agora falando sério novamente, é uma questão muito, muito importante isso aí, tá? Às vezes as pessoas não fazem nada com o cabelo mesmo, estão lá com o cabelo grande, ele vai crescer, né? E sinceramente, sabe, Glauco, como a gente pensa numa situação dessas, né? O que isso pode significar? Será que esse criminoso aí vai parar para pensar? Quem sabe pode mudar a atitude dele? Quem sabe não é o momento dele. Eu pensei nisso aí. Será que é possível uma situação como essa, André? Olha, eu acho que daqui a pouco é uma boa oportunidade, né? Uma lição de vida. Se apresenta, quem sabe deixa esclarecido tudo isso e quem sabe consegue um trabalho a partir disso. Uma coisa eu tenho certeza, muda, né? A sua própria vida. Uma coisa eu tenho certeza, por mais ladrão que seja, ele ficou com a consciência um pouco menos e são pessoas, pesada. E são pessoas, né, Glauco, que daqui a pouco ele tem filhos. Claro. Conseguiu se colocar nessa situação. Para quem está chegando agora com a gente, 12h42, o SBT Rio Grande está contando a história de um roubo que aconteceu, né, essa semana aqui em Porto Alegre. E era um roubo que era dentro do veículo estava pelo menos 42 mechas de cabelo que seriam doadas para crianças que estão em tratamento no Instituto do Câncer Infantil. O que fez o criminoso, depois que roubou, se deu conta de que eram esses cabelos, enfim, se ele já tinha visto que era cabelo que valia, não sei,
sei, a gente não sabe ao certo, mas quando ele se deu conta, né, do que ele tinha levado e para quem se destinava, e certamente repercutiu aí na imprensa, que ele tomou conhecimento, ele devolveu. E aparece aí a imagem dele devolvendo, que a gente vai mostrar agora, de uma câmera de segurança, e inclusive com bilhete, que ele não precisava nem escrever o bilhete. Aí, ó, tá aí ele passando, como se nada estivesse acontecendo. Pois é, mas o bilhete, para mim, é a prova material da, digamos assim, da burrada que ele acabou se dando conta, né, Verdade. André? Mas vamos acompanhar. Daqui a pouco tem alguma repercussão com relação a isso aí. Meio-dia e 44 minutos. E atenção, teve operação, uma fábrica clandestina daquelas placas do Mercosul. Pois é. Essa fábrica foi fechada pela Polícia Civil aqui em Alvorada, na região metropolitana. E a gente pergunta o que é que eles tinham intenção com esta fábrica destas placas. Clonagem de veículos. Tinham muitos clientes também, não é mesmo, Lucas Abate? Pois é, André. Aí a gente vê como os crimes estão relacionados. Uma parte do grupo rouba os veículos, outra parte clona, altera os documentos. E essa fábrica era responsável justamente por essa parte. Eles faziam placas de veículos semelhantes às originais, só que muitas vezes, por exemplo, roubavam um carro de um modelo X, eles pegavam um outro carro igual, clonavam a placa daquele veículo, clonavam os documentos e colocavam a placa. Aí, muitas vezes, eles repassavam para outros estados, repassavam para outras pessoas que compravam o carro acreditando que estavam comprando um carro legalizado, um carro correto, mas que quando essas pessoas chegavam no Detran para fazer o registro, verificavam que a placa não batia com o chassi do veículo. E esses criminosos faziam isso, eles fabricavam essas placas, inclusive no padrão do Mercosul, que é a nova placa que foi criada, até mesmo para dar mais segurança, André. Mas pelo visto eles não tinham uma fábrica, não tinham uma boa fabricação, não é verdade, Lucas? Não era uma fábrica qualquer, não é porque eram criminosos que eles aceitavam qualquer coisa. Olha só, André, a gente vai ouvir o áudio agora mostrando que eles tinham também um controle de qualidade da fabricação dessas placas. Não ficou bonita essa placa. Ficou feia ali, ó. O L aparenta borrado, o 9 aparenta borrado, o P aparenta borrado. Dá uma ajeitada aí pra nós. O que dá pra fazer pra ti? Eu fazer assim, ó. Os três lacres, arame pras três motos, pras 3 latas. Posso fazer 100 pila. Tu sabe que é caro. Tem que ser bem pintadinha, tá? Tem que ser top. 1.300 cada peça. E mais 300 da viagem. Tem que ser top. Tem que ser no padrão Mercosul, André. Tem que ser no padrão Mercosul. O que é o que disse o Glauco? Tem que ter o controle ISO de qualidade. A placa estava borrada, né? A placa com a letra borrada. Essas placas ainda são olha aí, ó. Olha só a forma, volta ali. Agora a gente conseguiu perceber ali, era a forma. Ó, a forma que fazia, que montava as placas. Mas eles estavam com um problema de pintura. Tanto é que o controle de qualidade... Porque os dois são criminosos, né? Não só quem comprou, eu acho que quem comprou, Lucas, era o grupo criminoso que fazia a clonagem, mas quem fabricava eram os fornecedores, é isso? Isso, André. Tudo isso começou quando um criminoso investigado por roubo, por clonagem de veículos, foi encontrado em casa com um carro, uma moto clonada e também diversas placas que estavam escondidas debaixo da cama. Então a polícia começou a investigar e descobriu a origem desse material, descobriu onde era fabricada e por isso ontem a polícia foi até esse local. Então era um braço que uma parte do grupo comprava esse material, outra parte falsificava e por trás disso estavam as vítimas, as pessoas que eram roubadas e também as pessoas que depois compravam esses carros sem saber que eram clonados, André. Essa operação, como eu disse, começou há 8 meses, uma pessoa foi presa lá no início. E a polícia, desde então, começou a interceptar áudios. E olha só o que disse esse criminoso. Comemorou, André, quando saiu da cadeia. Eu tomei liberdade hoje, graças a Deus, né, meu? O juiz lá me liberou. Daí agora começar a fazer as correrias de novo. Vocês entenderam o que é isso, gente? Para quem não entendeu, a gente vai traduzir. A correria deve ser para trabalhar, vai correr para trabalhar. Pro trampo, né? Pro trampo. O trampo, a sacanagem. Quer dizer, ele comemorando esse criminoso, Lucas,
que ele tinha sido liberado, tá? Eu só vou traduzir aqui porque agora talvez o pessoal vai entender melhor. Comemorando que tinha sido liberado e que ele estava livre para o trampo. Escutem aí. Eu tomei liberdade hoje, graças a Deus. Poderia voltar a roubar? Me liberou, daí agora começar a fazer as correrias de novo. Fazer as correrias de novo. Felicidade. E aí, o que aconteceu com ele, Lucas? Agora está sendo investigado novamente, André. Todo esse esquema está sendo investigado. E aí, quando a gente fala a importância dos mandados de busca e apreensão, não só de prisão, é o caso aqui de Canoas, é o caso do outro roubo de veículos, tudo isso vai ser analisado novamente para subsidiar uma investigação ainda maior. E agora ele vai responder por outros crimes, não só pela clonagem, mas também por roubo de veículos e tudo que for sendo encontrado a partir de agora com a investigação. Ficou livre, mas logo, logo volta para trás das grades. E ele fornecia, Lucas, era para só um grupo criminoso, porque isso também deve ser investigado agora para quem mais ele fornecia, inclusive para fora do estado, né? Isso vai ser investigado a partir de agora, se ele fornecia somente para um grupo criminoso, se oferecia também conforme demanda, daqui a pouco alguém roubou o veículo isoladamente, fora de um grupo, e até ele e podia comprar essas placas, mas tudo isso vai ser investigado a partir de agora, a partir das apreensões que foram feitas. Muito bem. Obrigado, Lucas Abate, pelas informações. Está aí mais uma operação da Polícia Civil nesta quarta-feira, dia 2 de dezembro, agora meio-dia e 49 minutos. Olha só, para quem quer voltar a estudar, a EJA do SESI é uma ótima escolha. Seja para concluir o ensino fundamental ou médio, na EJA do SESI vocês conseguem. Com aulas focadas no mundo do trabalho e à distância, fica mais fácil de realizar este sonho, não é mesmo? Além disso tudo, né, o curso ele é gratuito para trabalhadores da indústria, construção civil e também para os dependentes. E tem um valor super acessível para o público em geral, com parcelas a partir de R$ 74,00, gente. Na EJA do SESI todos conseguem. Saiba mais em www.ejadocese.com.br. Muito bem, atenção, Glauco Paza. A Prefeitura de Rio Grande está bloqueando o acesso à Praia do Cassino. É uma medida para tentar conter o avanço do novo coronavírus. Agora, Glauco, será que vai terminar aquela tradicional imagem dos carros estacionados na beira-mar? Inclusive, quando a maré subia, muitos ficavam debaixo d'água, né? Conta aí pra gente. Pois é, essa é a intenção da Prefeitura, tá? Com a ajuda de retroescavadeiras, o trabalho começou hoje pela manhã, fechar 11 acessos à praia, para impedir justamente que as pessoas cheguem até a faixa de areia com os veículos. Lembrando que não está proibido a prática de esportes, como surf, enfim. Só que as pessoas não podem permanecer na areia de acordo com o novo decreto. Ele prevê o fechamento das praias, praças, horários reduzidos e suspensão de eventos sociais. A medida é válida por 15 dias. Mas olha só, não é só na praia que existem novas medidas para se conter o avanço da Covid, tá? Tem também em Vacaria, na Serra. O prefeito anunciou hoje um toque de recolher. Isso mesmo, a partir das 10 horas da noite, os moradores não vão mais poder sair de casa, a não ser nas atividades essenciais, por uma explicação assim que seja, por exemplo, buscar atendimento médico. De resto, todo mundo deve ficar em casa e só pode voltar a sair às 6 horas da manhã. Quem comprovar que está a caminho da farmácia, hospital ou indo trabalhar, tudo bem. Se não, se descumprir, a multa é de R$ 200. Portanto, você de Vacaria, sossegue o pito. Fique em casa, porque pode doer no bolso. Agora, vamos mostrar mais uma vez no sul do estado, aqui na Praia do Cassino. Aliás, a Praia do Cassino é a maior praia em extensão do mundo, né? Diga-se de passagem. A Praia do Cassino com barricadas, ou seja, uma maneira de se evitar a circulação na beira do mar, porque são poucos lugares, né, no mundo, inclusive, que se permitia a aproximação de carros até junto ao mar. Isso era muito comum, muito tradicional lá do cassino. E como é para proibir, ou seja, as pessoas vão na praia, se encontram, começam a conversar,
A praia é um dos locais de disseminação, não é, do vírus. Claro que pega todos nós de surpresa e assusta, porque afinal de contas, em tempos normais, Glauco, 2 de dezembro, todo mundo só pensando na chegada do fim do ano para poder ir para a praia se divertir. Esse ano as coisas são diferentes. O governo já disse, vamos fazer por 2 semanas para não precisar esticar e termos uma festa de final de ano. E é o que falou o professor Alau também ontem para a gente aqui, né? Exatamente. As aglomerações, as festas noturnas, né? A gente acompanhou aí e o próprio professor Halal, que é o reitor da universidade lá de Pelotas, disse, as festas noturnas provocam aglomerações. E a mesma iniciativa na beira da praia, ou seja, por que isso, gente? Nós estamos, pela circulação que se tem, nós estamos com uma contaminação maior, inclusive, que países da Europa, tá? O nível de circulação do vírus. Vejam a gravidade e a preocupação e a importância dessas medidas. Então, nós estamos com um nível alto de circulação do vírus e, ao mesmo tempo, o resultado vai para as emergências. E, infelizmente, a gente ainda não tem a vacina. Por falar nisso, Glauco, uma notícia importante que chegou nesta madrugada para o Brasil, a Inglaterra, né, conseguiu, através do seu Departamento de Segurança em Saúde, o equivalente à nossa Anvisa, autorizou, né, a vacinação, é o primeiro país que deve começar a vacinação agora nas próximas semanas, inclusive. Semana que vem, né? Exatamente. E vai ter, logicamente, é um processo ainda, não tem vacina para todo mundo, vão ser priorizados públicos, principalmente pessoas de mais idade e da área da saúde. É aquela vacina que ela precisa estar guardada a menos 70 graus. Isso que eu ia falar, é da Pfizer, né? Da Pfizer. Então, assim, para países tropicais como o nosso, isso aí já é um outro processo, mas não deixa de ser um alento. Sabemos que nós vamos começar, enfim, um país, né, a Inglaterra, como bastante séria que é no que se refere, principalmente à qualidade, né? A gente poder, na Europa, então, ter André, essa esperança aí. Na Europa tem a dualidade, né? O aumento, o crescimento e, ao mesmo tempo, a liberalização de algumas coisas. Por exemplo, já tem público em jogos de futebol. Só que, por outro lado, já está mais avançada a questão da vacina. Então, tem esse contraponto aí. E agora o tio André vai de novo incomodar, Glauco, porque é o seguinte, ontem eu vi uma cena e que me fez pensar, poxa, as pessoas de comércio reclamam, na minha loja só pode entrar 1 por 1, tem que ter álcool gel, tem que ser isso, tem aquilo. Na praça agora não pode ir, as pessoas não podem tomar chimarrão, não pode ter aglomeração. Aí ontem eu vi dentro de uma pizzaria, parabéns a você, o pessoal cantando, abraçado. Parabéns para o Covid, eles porque estavam cantando. Na pizzaria, no restaurante, pode ir. Eu sei que os donos de restaurante devem brigar comigo, não é isso. Agora, tem pessoas sérias e tem os que não são sérios. E aí que tá, se tu não pode se reunir 6 pessoas na praça, dentro do restaurante pode. Só que tem que ter critério, tem que seguir os tais protocolos. Agora, qual é o restaurante nos dias de hoje que permite um parabéns a você, se nós sabemos muito bem que cantar parabéns em grupo é uma transmissão do vírus? Então, por favor, questão de conscientização, né? Respeitar o outro, para que a gente possa segurar essa circulação do vírus que está se demonstrando, Glauco, aqui no Rio Grande do Sul, mais agressivo do que nós tivemos aí no inverno. Então, é um pedido que a gente faz de coração a todo mundo que tenha consciência. Tio André falou. Muito bem. Tio André, né? É isso aí. É isso aí. Vamos mudar de assunto, Glauco, porque agora, meio-dia e 56 minutos, a gente tem um jogo importante na noite de hoje, não é verdade? Conta aí pra gente, o Colorado está confiante pro jogo contra o Boca Juniors. Agora, o Colorado está precisando ter resultado. Pode até jogar mal, o importante é ganhar. Agora é contra o Boca Juniors, Glauco. O torcedor tá com os 2 pés atrás, como a gente brincou antes aqui, porque a situação do Inter realmente, né, é muita crítica, o time não vem jogando bem, é contra o Boca, mas afinal de contas também não tem melhor oportunidade para dar a volta por cima, né? Essa é que é a grande realidade. Agora, a rodada da Libertadores já mandou alguns recados, né? Nós já tivemos brasileiros ontem em campo. Teve gente, dando tchau e gente com muito dinheiro investido. Mas vamos lá, é o seguinte, começamos com Flamengo e Racing no Maracanã. Se foi Flamengo. Pois é, o Flamengo conseguiu marcar no finalzinho, levou a decisão para os pênaltis e aí o William Arão perdeu a cobrança e a vaga foi para os argentinos. Ou seja, bye-bye, Flamengo deu tchau para a Libertadores. Olha, o técnico do Racing nem acreditou no que conquistou lá no Maracanã. Aí tem o River, que venceu o Atlético Paranaense, River classificado. O Atlético, com um monte de desfalques, deu adeus. E o Santos, jogando na Vila Belmiro, perdeu para a LDU do Equador. Só que tem detalhe,
O Santos havia vencido lá em Quito e, portanto, tinha vantagem mesmo com a derrota aí. Acabou se classificando. Pode pegar e deve pegar o Grêmio na próxima fase, porque o Grêmio vai confirmar contra o Guarani. Acreditamos. Agora a gente fica nessa dúvida como é que vai estar o Boca Juniors abalado ainda com a morte do Maradona, mas em compensação, os argentinos fizeram uma promessa que já pela partida de ontem já começa a aparecer resultado. Eles estão com uma garra muito grande, como uma homenagem para o próprio Maradona, né, Glauco? É uma forma, assim, de dizer, olha... Tá aqui a garra, a gana do Maradona em campo. Agora vamos ouvir e ver, melhor dizendo, o que diz o torcedor do Internacional a respeito desse jogo. A gente perguntou, né, na interativa, que por ser jogo do Inter tinha que ser interativa. Se fosse do Grêmio seria grêmio-ativo. Bah, que bobagem. Vamos lá. Seguinte, ó, com o time desfalcado, vai ser muito difícil passar pelo Boca, mas seguimos confiantes, disse o Alexandre Schirmer. Que vai ser difícil, isso não há dúvida, né? Agora, hoje é o jogo da superação. Torcer pro Inter sempre, diz o Alexandre Muniz. Tem confiança, tem uma boa dose aí de superação envolvido. Vão deixar uma galera de boca aberta, kkkk, diz o Thiago que isso Silva. Significa? Eu acho que ele diz que o Inter vai surpreender, tá? E para fechar tem o Leonardo Maiato que diz o seguinte: ai, meu coraçãozinho, não é só o teu, viu, Leonardo? É de todo mundo com o coração na mão, que afinal de contas é um jogão de bola. E lembrando que a decisão da vaga é na semana que vem, lá na Bombonera, o mítico estádio do Boca Juniors, onde o Maradona frequentou durante a vida inteira. Não tem torcida, né, Glauco? Não tem torcida, mas tem a mística. Mas tem a pressão. E nessas horas de decisão, eu vou te dizer que tudo conta, inclusive o peso da camisa, a mística, tudo entra em campo nessa hora. As dificuldades aí em meio à pandemia, né? Os desafios. Por isso, a importância de fazer um bom resultado hoje, né? O torcedor em casa pode fazer aquela corrente positiva, acompanhar, ouvir o jogo, sei lá, rezar, por que não, né? Você viu o Jeremias lá com a água benta, com a arruda, sei lá, faça lá a sua simpatia em casa. Muito bem, amanhã a gente traz... É demais. Amanhã a gente traz todos os detalhes aí dessa partida de hoje à noite aí do Internacional. Da vitória, não da partida, da vitória do Inter. É verdade. Tá Lembrando que aqui é a casa, né? A casa da Libertadores, SBT, a casa da Libertadores da América. Gente, olha só, não é a primeira vez que uma imobiliária na zona norte da capital é alvo de assaltos, não é mesmo, Glauco? Não é a primeira vez, mas deixa eu pegar aqui, só um pouquinho. Calma, me pegou de calça curta. O assalto aconteceu na noite dessa segunda, por volta das 10 horas, em uma imobiliária no bairro São José. Imagens das câmeras mostram o criminoso procurando objetos de valor, notebooks e carregadores foram levados. De acordo com o diretor da empresa, o prejuízo foi de R$10 mil. É a mesma imobiliária, André, que já perdeu 11 notebooks por ações anteriores. Ou seja, pessoalzinho que gosta de informática, esses ladrãozinhos de hoje, hein? Vão lá e só roubam notebooks. Que prejuízo, infelizmente. Tá aí, a imobiliária. Isso foi aqui onde, Glauco? Na zona norte da capital. A mesma imobiliária vem sendo alvo sequente dos bandidos. Agora tem o seguinte, né? A agilidade dele. A polícia já podia ter dado uma olhada, né, André? Dá uma olhadinha lá, coitado do seu dono da imobiliária lá, que tanto trabalha para sustentar vagabundo, né? Infelizmente, olha, vamos ver, ele chega e são muito ágeis, acende a luz, até parece que já sabia, né? Pois é, que era. Eu acho que ele já tem um mapa do local, né? Aí ele entra, deu uma espiadinha, aí começa a atuação, aí começa rapidamente. Aí ele foi lá desconectar, aí já pegou o primeiro, enrolou o fio, porque não ia deixar o fio, sabe que é difícil de se conseguir. Aí ele começa a juntar, e vai Ele embora. não estraga as coisas, né? É um ponto positivo, quer dizer, menos mal que ele não estraga. A que ponto nós chegamos também, né? Elogiando que o ladrão não estragou nada. Poxa vida. E atenção, a informação que chega, volta aqui pra gente sobre o Santa Catarina, Criciúma, é isso? Acabaram neste momento de achar o pavilhão onde os criminosos estavam escondidos antes do ataque à rede bancária de Criciúma, tá? Nós temos fotos do pavilhão, uma informação importante é onde o pavilhão, vocês sabem? Gente, a informação está chegando agora, a agilidade do SBT é assim, a gente vai, né, recebendo as informações e junto com o telespectador, portanto, novidades que temos do caso, está aí o pavilhão. Sabem aonde que é o pavilhão? Seria importante a gente saber. São João do Sul, gente. Olha, São João do Sul. Logo ali. São João do Sul
para vocês terem uma ideia, tem ali Torres, aí tem Passo de Torres e aí em seguida é São João do Sul, não é? É logo ali, é um pouquinho antes, inclusive, de Sombrio, São João do Sul. A gente só vamos confirmar, porque ali é uma cidadezinha pouco conhecida. Eu só quero, se a nossa equipe puder confirmar, São João do Sul, ela é ali bem logo depois de Passo de Torres, ou seja, de Torres dá mais ou menos, sei lá, uns 20 quilômetros pelo... É isso aí, é São João do Sul mesmo. Ali era o pavilhão onde os criminosos estavam concentrados antes do ataque à agência do Banco do Brasil no centro de Criciúma, que foi aí na noite de segunda para terça-feira. Esta é a imagem de um caminhão que eles queimaram em frente ao posto da Polícia Militar lá no centro de Criciúma. Isso fazendo parte de todo aquele enfrentamento, né? Porque uma cidade ela foi sitiada pelos criminosos, Glauco. E eles disseram para essas pessoas que estavam pintando a rua que eles estavam com equipamentos para derrubar avião. E quando eles ouviram isso, vamos ficar aqui quietinho mesmo para não, né? Então, esse local, esse pavilhão seria o local de concentração deles. O local antes de concentração, informação. O escritório. Exatamente. E aí faz sentido, porque eles foram em direção norte, sai de São João do Sul, você tem ali Praia Grande, tá? Sim. Praia Grande, depois de Praia... Não tem Santa Rosa do Sul ali também? Também tem. Tem ali Santa Rosa, Praia Grande, Santa Rosa acho que é um pouquinho antes. E aí se chega ali em Araranguá, aí vai adiante até Criciúma, ou seja, e por isso então a suspeita de que eles pudessem ter voltado e saído por Praia Grande, cuja estrada termina, né, passa aqui por Cambará do Sul. Bom, a gente vai continuar acompanhando. Antes de encerrar, Oi, Carlinha! Carlinha, eu quero agradecer, em nome da nossa equipe, Família SBT, o trabalho da nossa querida enfermeira Carla. Durante 8 meses de pandemia, fiz uma foto com ela há pouco. A Carla está indo para novos desafios profissionais. E ela foi muito importante, né, Glauco, para a gente aqui desde o início da pandemia, porque ela sempre deu apoio, ela sempre explicou. Ela sempre esteve acompanhando a gente, fazendo a medição de temperatura na chegada. Passamos ilesos pelo Covid, graças a Carlinha também. Exatamente. Então, Carla, foi uma passagem aí desse período todo. Sucesso no teu trabalho. Muito obrigado, né? Hoje ela distribuiu bombons aqui pra gente. Muito obrigado por essa experiência contigo, pelos aprendizados. Sucesso pra ti. Me deu um bombom só. E te cuida. Um. Eu também recebi um. Para de reclamar, Me dá o teu, então. Carla, um beijo de toda a equipe. A gente fica por aqui, 19h20, segunda edição com a Lu Coleman. E a gente volta amanhã a partir das 11h40 com o SBT Rio Grande. Obrigado pela audiência, pela companhia. Um beijo carinhoso a todos. Tchau, Glauco. Tchau, tchau.